Olá! Vamos começar uma jornada bem interessante hoje, mergulhando em 4 textos antigos. Pode não parecer à primeira vista, mas eles se conectam de uma forma incrível para contar uma história única sobre poder, sabedoria e integridade. A gente vai sair lá do palácio de um rei e chegar a princípios que valem para a vida até hoje. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com uma história daquelas, bem dramática. Depois, vamos buscar um princípio para nos guiar, ver como isso funciona na prática e, no fim, chegamos a uma conclusão, digamos, impactante sobre as escolhas que definem um destino. Então, bora lá? Então, nossa primeira parada. A gente vai conhecer a história de Nabucodonosor. Pense no rei mais poderoso do mundo antigo e na lição que ele foi forçado a aprender, sabe? Daquele jeito, do jeito mais difícil. Tenta imaginar a cena. O rei tá lá no topo de seu poder, olhando para aquele império gigantesco que ele construiu e pensa: fui eu, tudo isso aqui é obra minha. É o auge do orgulho, né? Aquele sentimento de que o poder, a glória, tudo veio das próprias mãos. E aí, bem nesse momento, quando ele está no pico da arrogância, bom, todo vira. A realidade dele é simplesmente a virada de cabeça para baixo, de uma hora para outra. O que acontece em seguida é uma coisa de causa e consequência, sabe? Direto e reto. Aquele orgulho todo dele leva a um julgamento na hora. A humilhação vem com tudo e ele passa a viver despojado de toda a sua glória. E só depois, só quando ele finalmente reconhece que existe uma autoridade maior, é que tudo é devolvido. Mas claro, ele já é um outro homem. Olha que virada de chave. É uma transformação total na perspectiva do rei. Aquele cara que antes só se glorificava, agora está glorificando o Rei dos Céus. A lição principal foi aprendida, e com força. O poder de verdade não está nos tronos aqui da terra. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Poxa, se a autossuficiência e o orgulho levam a esse tipo de queda, onde é que se encontra um guia seguro para o caminho? E é essa pergunta que nos leva direitinho para a nossa próxima fonte de sabedoria. Vamos mudar de cenário agora. A gente sai dessa história dramática para olhar um poema antigo que nos dá uma metáfora poderosa para encontrar o caminho num mundo tão complexo. Deixamos a história e vamos para um princípio orientador. Mas antes de tudo, é importante a gente redefinir o conceito de lei. Longe de ser só uma lista de proibições, o texto a apresenta como uma fonte de luz e sabedoria, algo que liberta em vez de aprisionar. É um mapa, não uma gaiola. E aqui está a metáfora central. Imagine andar numa trilha escura. Uma lâmpada não ilumina o caminho inteiro de uma vez, mas ilumina o próximo passo, garantindo que se evitem tropeços. A luz mostra a direção geral, dando clareza e propósito. É um guia prático e imediato. Seguir essa orientação traz benefícios bem práticos. Não se trata de uma sabedoria abstrata. O texto afirma que ela supera a astúcia dos adversários, a instrução dos professores e até mesmo a experiência dos mais velhos. Essencialmente, ela protege e eleva. Ok, com uma fonte de orientação estabelecida, como se traduz esse conhecimento em uma vida de propósito e substância? Vamos explorar agora o processo prático de construção do caráter. A ideia central aqui é que a fé é o ponto de partida, o alicerce e não a estrutura completa. É um chamado à ação, um convite para adicionar intencionalmente qualidades que dão força e forma à vida. E este processo é como uma escada. Olha só que interessante. É uma construção progressiva. A fé se adiciona virtude, a virtude conhecimento, depois domínio próprio, perseverança e, finalmente, piedade. Cada degrau se apoia no anterior. E por que passar por esse processo todo? O texto é claro, o objetivo não é a autoperfeição pela perfeição, mas sim tornar a vida significativa e impactante. É para evitar ser inútil ou improdutivo, transformando a crença em ação que gera frutos. Bom, agora vamos para a nossa última sessão e ver como tudo isso culmina numa escolha final bem clara entre dois caminhos distintos, cada um com um destino inevitável. Aqui, a mensagem de toda a nossa jornada é resumida de forma direta. De um lado, o caminho da integridade, construído sobre sabedoria e virtude, que leva à segurança. Do outro, o caminho tortuoso, baseado em esquemas e enganos, que termina numa queda súbita. A conexão é clara, o caráter determina o destino. E assim, a gente volta ao início. Nabucodonosor confiou no poder que ele construiu e caiu. Os outros textos que exploramos mostram um caminho alternativo, um construído sobre a sabedoria, a virtude e a integridade. A questão final, então, fica para reflexão.
A segurança duradoura vem do brilho daquilo que se acumula ou da solidez do caráter que se cultiva?